cumprindo a nossa missão. Tarde na conexão, 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 tarde na conexão. A gente tá aparecendo, mas eu não sei se a gente tem som. Você acha que a gente tem som lá do outro Será, lado? Jéssica? Fica a pergunta no ar, né, gente? Tá difícil, viu? Pra gente responder. Olha, o Mas, som aqui tá olha, correndo. de Tem uma repente- interferenciazinha. Você tá ouvindo? Um chiado? É. Parece. Acho que é meu micro. Meu microfone! A gente tá ouvindo, gente. Boa tarde, você que está ouvindo. Oi, Angélica. A gente- Oi, Manuela. Oi, Ismael. Oi, A gente Amanda. apareceu! Oi, galera! Vai chegar já já mais um integrante na nossa tarde, na conexão. Tá bom? Vai dar tudo Tá. certo. Olha, Nilzete, tudo completo, Nilzete. A gente tá com um retorno ótimo aqui, vocês estão ouvindo de novo, né? Eu não consigo silenciar isso aqui, essa nave espacial. Pronto, gente. E aí, como é que tá? Tudo bem? Se da família tá boa? E aí, Jéssica? E aí, tudo bom? Hoje um dia especial, dia do tomate. Dia do tomate, dia 1º de abril. E o 1º tomate de abril, não é verdura, legume. nem legume. Ele é uma... fruta. Olha aí. Olha só, você não sabia disso, né? Mas a Não. tarde da conexão é conhecimento, é poder. É poder. Né? Então nós estamos aqui muito satisfeitas, né? Porque de repente Gente, funcionou do nada. a gente tá desde ontem, né? E, Nessa peleja. Orando, intercedendo, A pedindo a gente Deus. mudou de computador, a gente mudou E a gente tava de tão várias crente que ia coisas. acontecer. Não, a gente tava crente A que ia gente acontecer. tava. Mas a pastora, ela deu uma saída. Foi. Inclusive, porque a gente não sabia se ia mesmo acontecer nesse momento, Não. mas aconteceu, né? Ninguém Rapidamente. Justamente. Então nós estamos aqui, né, gente, ao vivo dos estúdios do Tarde na Conexão, É. esperando acontecer, tá bom? Não Alguma coisa. É um pré-começo, né? Não é um começar, assim. Não. Na Quem verdade. disse que era começo? Aí ontem nós fizemos o quê? Reiniciamos tudo. Pastora Patrícia, só um minutinho que nós estamos no ar. Olha Falando que aqui com os interessante. telespectadores. Olha só que interessante. Ninguém tá te vendo. Não, pode baixar que ninguém tá te vendo. É sério mesmo. Não, Porque isso não. funcionou. Não, agora tá vendo ela. Tá vendo? Tá. É, obrigada pela água. Ela foi buscar água, gente. Muito obrigada, tá? Valeu. Pronto. Olha aí. Aí, entrou. Darlene. Todo mundo tá ao vivo. É. A pastora chegou, agora nós vamos começar mesmo de veras. Ou não, né? Ou talvez era a Patrícia que tava trazendo uma carga negativa. Gente, tá? foi só eu sair. Foi. Foi só assim. ficar aqui. Pior que literalmente foi. Foi Você só saiu, você o sair. negócio Impressionante, né, Foi só menina? sair. Foi rápido, Será que- né? A gente ó, tava assim, Se a gente desapercebida. fosse místico, Né? Mas Ainda a bem que gente leu não hoje é. sobre as virgens. Isso. E as Prudentes. virgens prudentes, a gente tava aqui Prudentes, pronto, é. pegamos o microfone e Preparado, começamos de a falar repente, com as pessoas. tudo aconteceu. a palavra já está aplicada. Obrigada. Agora vamos orar e agradecer a Deus. Já está pronto? Ai, meu Deus do céu. Aí, Agora sim, isso a minha daí. imagem está travada. Aí é um computador problema, que é ruim. problema, né, de aí internet, é um assim, probleminha pagamento aí, ó. de fatura, uma coisa, outro problema. Parabéns, Jéssica. Não, é o dia do tomate. A gente falou hoje pro pessoal que hoje é um dia muito especial. Dia do tomate. Que é o dia do Gente. tomate. Você sabe, eu tenho uma teoria, né? Sobre por que hoje é dia do tomate? Por quê? Porque o tomate é uma mentira, ele não é um legume, ele é uma fruta. É uma farsa. Mas assim, eu fui pesquisar, porque eu Ah, sou, não né, precisa. fui pesquisar. Aí diz que o que denomina fruta são as sementes. O que não faz sentido nenhum. Aí tomate tem semente dentro, então ele é uma fruta. Assim, aí o morango não tem só tomate ou semente dentro. Então ele tem morango não é uma semente. fruta. Ele é o quê? É um... Eu já vi isso. Morango é Ele é É um... Ele não é um legume, não é uma leguminosa. Não, ele é uma outra coisa. Ele é flor. Flor. Morango é uma flor. Exatamente, morango é uma Você flor. sabia que morango era uma flor? Você sabia flor que do morango. Ah, porque tá da conexão, gente. Céu. É Conhecimento, knowledge. impressionante. Knowledge, Impressionante. Né? E útil. Útil. Muito útil, porque agora você sabe que Agora tomate sim, é uma fruta, tá todo e o mundo morango é uma ouvindo a flor. gente, pelo jeito, né? Depois disso, né, gente, tudo pode acontecer, porque o tomate é fruta e o morango é flor, o Tarde da Conexão tá no ar, simplesmente. É,
Já começou? Eu quero ser como árvore plantada junto aos teus rios, Senhor. Eu quero ter raízes em ti e consolidar o que em ti eu sou. Diga com fé, Deus. Deus, tu és fiel, tua palavra não falha, não falhará jamais. Ele disse: ser forte e corajoso e não olhe para trás. Eu quero ouvir, diga aí. O tempo já chegou e eu vou conquistar. Confiante estou que nada vai me abalar. O tempo já chegou e eu vou conquistar. Confiante estou que nada vai me abalar. Deus, tu és fiel, tua palavra não falha, não falhará jamais. Ele disse: ser forte e corajoso e não olhe para trás. Porque, igreja do Senhor, o tempo já chegou e eu vou conquistar. Confiante estou que nada vai me abalar. O tempo já chegou e eu vou conquistar. Confiante estou que nada vai me abalar. Deus, tu és fiel, tua palavra não falha, não falhará jamais. Ele disse: ser forte e corajoso e não olhe para trás. O tempo já chegou e eu vou conquistar. Que nada vai me abalar. O tempo já chegou e eu vou conquistar. Confiante estou que nada vai me abalar. Nessa tarde de hoje, nós temos participações especiais. Nós temos hoje aqui a Marina. Oi, gente. A Neide. Oi, gente. E também temos a Manuela. Essas participações são especiais mesmo, né? Hoje nós estamos aqui muito felizes de receber vocês, não somente na internet, mas agora presencial aqui na nossa igreja, aqui na nossa tarde. É muito bom receber vocês. E quando nós recebemos vocês, nós também recebemos todos aqueles que estão lá em casa, né? Porque vocês representam também todos os conectados que estão sempre com a gente, todas as tardes. Então, sejam bem-vindas a mais uma tarde na Conexão. Todo mundo seja muito bem-vindo. Para quem está chegando, né? Para quem pegou no meio do caminho, para quem chegou nos 10, 20, 30, 40, 50, 80 dias, a tarde na Conexão começou como? No primeiro dia, sei lá, há 100 dias atrás, antes de começar essa época mesmo de quarentena, antes da gente saber que ia fechar tudo e que não ia poder mais ter culto, todas as terças-feiras e sextas-feiras a gente tinha capelania hospitalar. A equipe saía e ia para os hospitais orar. E teve um dia, né, nessa época, quando começou a época da pandemia, do coronavírus, eles se arrumaram para poder sair e a gente ainda estava assim, pode ir, não pode ir, não sabia se ia para o hospital, se não ia para os hospitais, ainda não estava fechado completamente. E aí, naquele dia, a gente conversou e eles estavam arrumados para ir, e a mãe que estava à frente, e aí a gente conversou, vai, não vai? Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, não vá. Não vá, a gente, né, até que se decida o que fazer, a gente não sabe se o vírus vai espalhar, não vai espalhar, não vá.
não vá, vamos orar em casa e a gente vai ver o que vai acontecer. E ela ligou para a Fátima, que é a missionária, né, que trabalha lá no hospital, no Frotinha do Antônio Prudente. Ela ligou para a Fátima e falou, no Frotinha, misturei os dois hospitais, né? No Frotinha do Antônio Bezerra. Ela ligou para a Fátima e falou, Fátima, nós não vamos hoje orar no hospital. A Fátima falou, olha, nem podia. Estão fechados os hospitais e vocês não vão poder vir mais até segunda ordem, porque os hospitais fecharam. Naquele dia nós falamos assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. E nós sentamos aqui, estávamos eu, a mãe, a Jéssica, a Mari e a Emanuele e a Rafa. E nós sentamos aqui e a gente pegou e falou, vamos orar. Mas já que a gente vai orar, vamos colocar no Instagram para todo mundo que estiver em casa e quiser orar, vamos orar também. E a gente sentou, e já que não pôde orar no hospital, a gente falou, vamos orar e a gente vai transmitir a oração para que todo mundo possa orar junto. E nós sentamos aqui e oramos, né? Nós só sentamos e oramos. E naquele dia, Deus falou, a partir de hoje, todos os dias, nesse mesmo horário, vocês vão sentar e orar. E, a hora que terminou, eu falei, olha, Deus mandou nós orarmos todos os dias nesse mesmo horário. E é o que a gente vai fazer. Até então, não tinha ainda acontecido, né, o que a gente sabe hoje de quarentena. Até então, não havia, né, fechado tudo, foi 100 dias atrás. E aí eu falei, pessoal, olha, Deus mandou nós orarmos todos os dias. Aí a gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar todos os dias às 15h. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira ainda teve culto, né? Nós tivemos culto normal, fizemos o estudo bíblico, não sabíamos que era o nosso último culto. A gente teve culto normal e fizemos o estudo. Quando terminou o culto, se eu não me engano, naquela mesma noite, saiu o decreto, né, do governador que não podia mais ter culto. E aí, a partir daquele dia, no outro dia, nós nos reunimos e entendemos que Deus, antes de tudo, né, como Deus sabedor de todas as coisas, naquele dia, nós entendemos que antes Deus havia falado, e eu falei, bom, Deus já mandou fazer e nós vamos seguir todos os dias às 15h e vamos orar. E começamos a fazer o que Deus mandou. Ligamos o celular e todos os dias às 15h a gente começou a orar. E oramos, todo dia 15h vinha, orava, todo dia 15h vinha e orava. E num dos dias, Deus dirigiu Humberto e ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos reunir sim em oração, mas a gente já estava orando há vários dias. Ele falou, vamos montar de uma forma para que as pessoas da igreja também possam vir e possam participar, para que não fique só a gente orando. O que a gente vai fazer? Aí Deus deu lá na cabeça dele a ideia, ele colocou a mesa, teve as ideias lá, não sei como, colocou uma TV, ligou a TV no computador e tivemos as participações. E daí em diante, uma coisa foi indo, até que estamos hoje na 100ª tarde na conexão. E vocês foram participando e alguém veio, eu não me lembro como foi, que alguém deu a ideia do nome, e vocês foram mesmo entrando e dando as ideias e fazendo, e hoje nós estamos completando 100 dias de oração, de palavra, e até aqui nos ajudou o Senhor. São 100 dias de testemunho, 100 dias onde nós rimos juntos, nós oramos, nós choramos, 100 dias onde o Senhor nos edificou, 100 dias onde fizemos comida, né? 100 dias onde aprendemos, 100 dias onde o Senhor edificou, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, e 100 dias onde Ele disse que ia nos guiar e nos guiou. E hoje, mais do que tudo, Ele firmou o dia de hoje para fazer um marco na nossa vida, e Ele nos deu um marco de um novo tempo e de uma nova história, mas isso eu vou falar já já. Agora foi só para lembrar como começou. E hoje nós temos a Manuela, a Neide e a Marina representando vocês para marcar esse dia, representando toda a conexão. E nós queremos ouvir um pouquinho vocês para saber como vocês estão e o que foi para vocês esses 100 dias. Boa tarde, muito bem-vindas. E a gente quer saber como foi para vocês esses 100 dias. Nós sabemos daqui o que foi para nós. Agora a gente quer um pouquinho ouvir vocês. Deus abençoe. Bem, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu fico sem palavras para dizer o que é que está sendo para mim estar aqui hoje. Né? Há tanto tempo não vir aqui à igreja, mas estamos juntos, como a Paty está falando, e eu fico muito feliz, né, em estar aqui e poder testemunhar do amor de Deus
para a minha vida, a vida da minha família, porque antes das tardes na conexão, claro que sempre houve muito milagre, mas durante essas tardes, primeira coisa que eu achei que fosse acontecer é que fosse ser muito difícil a questão de ficar em casa, porque trabalhando o dia todo fora e chegando à noite, aí depois ter que ficar em casa com tudo que acontece diariamente em casa. Claro que quando eu voltava para casa, tinha a condição com os filhos, o esposo, a casa, mas nunca tinha passado tanto tempo dentro de casa e nessa condição de não poder sair por conta da pandemia, por conta de uma doença. E eu achei que fosse ser assim muito difícil, mas foram dias bem preenchidos, de muita alegria, de muitos bons testemunhos, né? O Senhor falou muito ao coração da gente e como são muitos testemunhos, eu anotei. E para eu não me perder, eu vou falando e vou explicando, né? Prometo que vai ser rápido. Não sobrou tempo para a gente pensar em bobagem, para achar que ia ficar doente, como eu recebi a ligação de pessoas dizendo, perguntando se eu não estava com medo, se eu não estava, o que era que ia ser feito, como é que os meus filhos, eu dizia não, eu estou coberta pelo sangue de Jesus, a gente está protegido. E muitas pessoas diziam assim, só fala em Deus, será que você não está pensando no que pode acontecer? Mas eu realmente, não pensei em momento nenhum que a gente pudesse pegar essa doença, a gente pudesse vir acontecer algo pior, porque realmente o Senhor nos dirigiu, o Senhor esteve com a gente todo esse tempo. E nós somos gratos demais, eu sei que não só eu, mas todos somos gratos pelos programas, né, pelas tardes, e os cultos à noite, e os estudos, né, e a quantidade de pessoas que foram evangelizadas. Dos que a gente sabe, já são muitos. Imagina os que a gente não sabe. Tem pessoas que eu nem conheço, e as pessoas me ligam, mandam mensagem agradecendo isso para mim. Eu pensava assim, meu Deus, quando é que eu vou poder viajar? Porque com filho pequeno e tudo isso, mas nem precisou viajar. A palavra do Senhor foi, né, e alcançou muitos. E coisas pessoais, né? Uma causa ganha na justiça que tinha mais de 15 anos, eu já nem esperava mais, eu nem me lembrava mais. E, de repente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu já não via há muito tempo, e falando disso aí, e é milagre, porque eu já não esperava mais. E todas as transformações que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, porque a gente sabe, né? Outra causa, mas bem pessoal, que já tinha mais de 12 anos que eu orava, e eu vou confessar que tinha dias que eu já não... Eu dizia assim, eu estou orando, mas eu não acho acredito que não vai acontecer. Mas aconteceu. E eu estou aqui para testemunhar. Amém. As curas, né, de pessoas que pediam oração, de pessoas que buscavam, pessoas que começaram a assistir, porque a gente começou a mandar o endereço, né, das lives, e as pessoas começaram a assistir, e muitas curas, e depois agradecer, e continuam acompanhando, né? E desde o começo, quando eu falei aqui de estar em casa, a gente sabe que a convivência dentro de casa se torna mais difícil, porque todo mundo dentro de casa. Uns mais nervosos, outros mais, né, irritados, o outro... que eu vou explicar aqui, que eu tenho um pequeno que tem 8 anos, para quem não sabe, ele é muito agitado. Mas
o Senhor tem me dado paciência, eu tenho sido mais tolerante. Claro que eu tenho que melhorar mais, né? Mas pelo que foi antes e hoje está sendo, não tem nem comparação. E eu só tenho a agradecer. Tanto as meninas da casa, Humberto, todos. E o Senhor por ter, acima de tudo, por ter trazido essa ideia, por ter colocado no coração de vocês, porque é maravilhoso. Obrigada, gente. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. E a Manuela, né, lembrando aqui que a família dela também teve muitas tardes, né? Eu acho que quase todas as tardes acompanhando com a gente, né? Algumas pessoas do interior, né, Manuela? Sim, minha cunhada, Estiveram meus tios. sempre pedindo estão, oração sempre. também. E glória a Deus por causa, né, às vezes um convite, às vezes a gente não acha, né, que dá efeito, mas às vezes você fala, eu não vou convidar. Mas a gente foi testemunho, né, de que o seu convite alcançou muitas pessoas, né? Então vale a pena sim divulgar a palavra, chamar para perto. E glória a Deus, porque como você falou, não precisou viajar, né? A gente está fazendo missão dentro de casa. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém. É legal, assim, também, ouvindo o testemunho da Manuela, que às vezes a gente realmente pensa, como a Mari falou, né? Não precisa ir viajar. Mas tem gente que ainda assim, com Deus dando a faca e o queijo, vamos colocar dessa forma, não fizeram absolutamente nada. E tanto a Manuela como a Neide, como a Marina, geralmente a gente via aqui no chat, olha, o fulano está aqui. E a gente corria e mandava um oi. Aí vocês já davam um oi para a pessoa, já sabiam quem era, então a gente via que era convidado de vocês. Né? E estavam ali, oi cunhada, oi mana, oi amigo, oi não sei o que. Gente, o que é isso? São as meninas fazendo missão, então realmente, vocês não só... Deixa eu ver. Pronto. Vocês não só, assim, assistiram, não só participaram, como também enviaram o convite a outras pessoas, e essas pessoas vieram também e estão com a gente até hoje. Entram, né, e falam, eu estou aqui. Tem as meninas que também estão no grupo da Tarde da Conexão e são fiéis, e glória a Deus, porque realmente foi assim um tempo de missão. Foi missão, sim. Aqueles que a gente às vezes não conseguiria alcançar batendo na porta, a gente alcançou através desse projeto, né, dessa forma, desse formato, e realmente foi de muita bênção. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Pode ligar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu não pude assistir em casa, mas eu pude assistir no meu trajeto. Todos os dias eu vim assistindo. Às vezes esse tempo eu consegui sair mais cedo do trabalho. Então, às 15 horas eu estava saindo do Cumbuco, mas até chegar a Fortaleza, eu vim assistindo. Muitas vezes a parte eu já colocava o joinha lá, quando a pastora falava eu já apertava que eu estava dirigindo. Não dava muito, mas esse tempo foi um tempo de muito fortalecimento, de muita palavra. Eu agradeço a Deus poder ser alimentado todos os dias, porque, assim, eu escuto muitos testemunhos lá no condomínio. Então, eu estava, acho que foi domingo, conversando com uma pessoa, e ela, Neide, a minha irmã, pirou, tá louca. Eu disse, mas fazendo tratamento e tudo, mas o que houve? Ela tem medo de tudo. Ela não fala com ninguém, não quer que ninguém vá na casa. Tudo bem, você tem que ter os cuidados, mas ela realmente não está bem, está fazendo tratamento, acompanhamento, entendeu? Então, você vê, eu digo, Senhor, como falta a tua palavra. Quando você não é alimentado por Senhor, as tribulações vão acontecer. Eu passo tribulação, nós passamos, mas nós estamos firmes na rocha, entendeu? Então, assim, eu louvo, eu agradeço a Deus todos os dias. Compartilhei com a pastora uma situação que aconteceu comigo, de uma pessoa que se chateou comigo porque eu trabalho no condomínio e eu preciso cumprir, as pessoas precisam cumprir algumas regras. E você precisa orientar. E nem todo mundo gosta de ser orientado. E as pessoas que às vezes têm dinheiro, elas imaginam, eu posso, e aí? E aí essa pessoa chegou na minha sala e me fez assim, ameaças terríveis. Ameaças assim que eu digo, Senhor, e eu fiquei calada. Enquanto ela falava, eu orava. Senhor, eu orava e olhando para ela, e ela, não fale, cale sua boca. Eu nem falei, não fale nada. Eu, não, estou só escutando. E aí, eu comecei a orar pela vida dessa senhora, que o Senhor, sabe, guardar, orava
todos os dias. Gente, não passou nem um mês. E aí, por conta disso, ela pagou uma multa alta no condomínio. E aí eu digo, essa mulher vai me matar, porque ela pagou uma multa altíssima. E aí, há uns 10 dias atrás, eu estava passando e lá vinha a criatura. Eu falei até com a Paty, eu senti vontade de voltar. Meu Deus, eu vou voltar. Essa mulher pagando uma multa, ela vai olhar para mim e vai me dar aqui na frente do condomínio. Mas eu fui. E ela passou por mim e disse, Dona Neide, a senhora não está me conhecendo? Eu disse, estou. Como poderia esquecer da senhora? Estou, Dona Michele, tudo bem? Eu queria lhe pedir perdão pelo que eu fiz com a senhora. Glória a Deus. Eu queria lhe pedir desculpa. E eu disse, eu vi o poder de Deus ali. Amém. Sabe? E assim, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. Aleluia. Então eu vi que o Senhor, Ele faz milagre. Ele é o Deus de promessa. Amém. Então, se você está atribulado, eu vou correr. Corra para Deus. Ora, coloca teu joelho no chão. E ora, porque não tem ninguém, não tem amigo, não tem vizinho, não tem ninguém que vai te alimentar. Se o Senhor não resolver, ninguém vai conseguir, entendeu? Então eu vi essas tardes, foram assim, tardes, sabe, que eu vinha me alimentando, que eu pude compartilhar as mensagens, que eu pude compartilhar com as minhas irmãs, às vezes elas não estão assistindo porque trabalham, mas à noite assiste, sempre falo, olha, eu assisti, glória a Deus pela vida de vocês. Então, foi um tempo de milagre. Eu louvo todos os dias. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por ter aberto essa porta, pois podemos falar de Ti, levar o Teu Evangelho. Eu só tenho realmente a agradecer. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Amém. E eu lembro, acho que a Fran, né? Que comentava sempre também no chat, e é muito interessante, realmente chamava atenção, como a já falou. As pessoas da família, né, acabam se aproximando. Então, e como a Neide falou, às vezes a gente estava num dia, né, tem dias e dias, irmão, foram 100, né? E antes disso, como a Manuela falou, antes disso já houveram outros dias, né? Mas eu creio que, como a Neide compartilhou, tem dias que você se sente amedrontado, que você se sente angustiado, que você se sente abatido, né? E que nós possamos responder de uma forma através da palavra, né? Eu creio que as tardes vieram para trazer esse consolo diário, né? Essa direção diária. Todo dia tinha uma palavra, todo dia tinha alguém compartilhando um milagre para encher o seu coração de fé. Todo dia tinha uma oração. Todo dia você pode, na verdade, né? Colocar o seu pedido aí no chat e tem uma igreja inteira orando. Então, realmente, eu creio que isso nos trouxe ainda mais a responsabilidade de que vida com Deus é algo diário, né? Não tem como a gente passar a esperar o domingo para ter uma comunhão com Deus, né? Não tem como a gente esperar, porque numa situação dessa ia ficar difícil. Se a gente não tivesse a nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. E eu creio que a tarde veio para também incentivar a todos a compartilharem, trabalharem por essa comunhão. E glória a Deus, porque é muito poder de Deus. É muito poder de Deus que nós... E quando você compartilhava, eu falava, meu Deus, eu não sabia o final da história, mas eu já falava, meu Deus, põe a mão. E realmente Deus põe a mão, né? Que a gente possa descansar nele, porque dele vem a nossa salvação. Glória a Deus. E esse, sim, é um testemunho nosso, porque a cada tarde a gente foi sendo edificado. Nós entramos nas tardes da conexão de um jeito, né? Sem saber o que ia acontecer. A gente entrou com a direção, ore todos os dias. Mas a gente entrou sem saber, né? Um vírus que você não sabe. Então você entra, o que vai acontecer? Todo mundo com pavor, ouvindo notícias de que a Itália ficou assim, uma outra nação assim, e todo mundo morrendo, e países fecham. Então você ouve de países de primeiro mundo que estão sendo fechados, que morrem não sei quantos, e abrem valas, né, na cidade para enterrar corpos. Você pensa, o que vai acontecer no Brasil, que é um país de terceiro mundo? O que vai acontecer com a gente? Né? Então você entra numa situação dessa com esse tipo de informação. Você fala o quê? E Deus diariamente dando palavra, diariamente dando direção. E hoje nós temos testemunhos para contar de coisas que você fala, não aconteceu nada. Mas por quê? Por causa da palavra. Né? O que faz a palavra, o poder de Deus, o que Deus faz. Então ele mostrou que pode se confiar na palavra.
Agora, lembrando, nós saímos do quê? De gente que conhecia a palavra. Né? Não éramos pessoas que não conheciam a palavra. Mas para ver que quanto mais palavra você tem e mais intimidade com Deus você tem, a sua vida realmente vai mudando cada vez mais. Como a Mari falou, não basta só você esperar o domingo para ouvir a palavra. A diferença está no buscar todo dia, no estar com Deus todos os dias, na intimidade diária com Deus. Isso muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda tudo assim de uma forma grandiosíssima. Eu tenho certeza que hoje nós não somos as mesmas pessoas. A gente sempre foi crente, mas hoje a gente está diferente. A nossa intimidade com Deus está diferente, o nosso conhecimento de Deus está diferente, porque, né, Deus fez grandes coisas. Por isso eu creio que mais do que nunca Deus está afirmando um novo tempo. Ele é o mesmo Deus, mas nós somos diferentes, porque nós conhecemos mais dele. E porque conhecemos mais dele, ele pode nos dar mais. Então esse conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus é porque ele pode dar mais quando nós o conhecemos. Então a gente tem é um marco mesmo, né, e muita glória para dar a Deus por esse tempo, pelos testemunhos, e porque podemos ver o poder de Deus e o que ele faz, né, e a grandeza do poder da palavra. Ele dá da palavra, nos ajuda a confiar nele, e quanto mais nós confiamos nele, mais nós vemos o que a palavra faz. E você citou o versículo, achei muito legal, né, os versículos que nós decoramos, e realmente, a cada vez que a gente decorava um versículo e uma situação acontecia no dia a dia, você lembrava do versículo. Torre forte é o nome do Senhor. Eu posso me abrigar nele porque eu vou estar seguro. Então, uma situação acontecia, eu sabia que eu podia confiar nele porque a palavra fala isso. Então, cada vez que a gente lembrava de um texto, eu falava, não, mas a situação acontece, eu posso confiar no Senhor. A situação acontece, eu posso lembrar na palavra. Isso fez uma reviravolta na nossa vida de tal maneira que foi e tem sido, né, os melhores 100 dias que podia acontecer. Não importa o que está acontecendo fora. Para quem está abrigado debaixo das asas do Senhor, pode viver o que o Salmo 91, que às vezes todo mundo repete, mas a gente pode falar que é o que é habitar debaixo das asas do Altíssimo. Não importa o que está acontecendo fora. Você sabe que está protegido, você sabe que está seguro, porque é uma outra realidade. Então, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E enquanto elas falavam, eu estava olhando ali na parede, na porta, conquista. E eu pensei assim que talvez a maior conquista seja algo que muita gente hoje não consegue, que é ter paz no caos. Então, durante toda essa pandemia que a gente está vivendo, 3 pessoas, pelo menos, aqui puderam dizer de tempos de bênção, de testemunhos assim inacreditáveis, né, do poder da palavra. Então, glória a Deus pela tarde da conexão, que realmente tem sido um tempo assim de bênção, de renovo para cada um de nós, né? E apesar de ter sido 100 dias, né, que aproximadamente aí 3 meses, pareceu que foi tanta coisa, né? Foi tão intenso que parecia que era um ano, né? E tem pessoas que falam que 2020 não aconteceu. Pelo contrário, eu acho que 2020 até agora está sendo o melhor ano das nossas vidas, porque foi o ano que mais teve palavra, né? E quando há palavra, há transformação. É tanto que, mesmo sem ter um contato tão perto, a gente vê pessoas da igreja que estão muito diferentes, né? Comentando mais, participando mais, mostrando assim frutos mesmo de conversão e salvação, né? E quantas vezes eu assistia às tardes de um jeito, tipo, eu começava, né, ali, às vezes cansada, às vezes triste, às vezes angustiada, e ali durante a tarde Deus dava uma palavra, sabe? Deus dava uma direção assim que parecia que era para mim. Eu sabia que tinha ali 25 pessoas, mas era para mim, eu sabia que era. Então, Deus, ele sempre fez questão de mostrar, sabe, a misericórdia dele. E eu vejo assim que um tempo onde muitas igrejas fecharam e os crentes, né, aproveitaram para esquecer da sua fé, sabe? Esqueceram de Deus, olharam para as mídias e se pareceram ainda mais com o mundo, né? Para a glória de Deus, Deus olhou para nós e teve compaixão, né? E Ele trouxe essa tarde, Ele trouxe essa chamada para cada um de nós todos os dias. E eu vi que isso fez toda a diferença na minha vida, né? Na minha vida, na vida do Ismael, na vida da minha mãe também. E eu tenho certeza que na vida de cada um de nós, né? Que Deus, ainda a gente vê na palavra comentada, que ainda que
seja dada uma palavra, cada um ali tem uma revelação diferente. E isso é Deus mostrando, né? Que eu quero te ensinar, eu quero te chamar, eu quero, né, te fazer entender o que eu quero para você, né? E a cada dia eu vi esse carinho, sabe? Esse amor de Deus por nós, de nos perdoar, de trazer a palavra aos nossos corações. E foi um tempo de muitos milagres. Muitos milagres. Quase todos os dias a gente via o milagre de Deus. E eu também fiz anotações igual a Manu, porque senão eu ia esquecer. Mas o primeiro que eu vi foi curas. Então, no começo da quarentena, eu não cheguei a fazer o teste, mas eu tive muitos sintomas, né? Na verdade, primeiramente foi o Ismael, ele teve muitos sintomas, ele não fez o teste, mas a gente pensou que fosse. E aí depois eu e depois minha mãe. Então, os 3 em casa ficaram em tempos diferentes, mas estou aqui, para a glória de Deus. Então, hoje minha mãe também está bem, o Ismael está bem trabalhando. Então, assim, a gente vê que ainda que o anjo da morte tivesse passado, Deus livrou e nós estamos aqui guardados para a glória de Deus, porque Ele tem sido bom conosco, né? E outro ponto assim que eu vi muito foi o direcionamento, como a gente falou, e não só nas tardes, mas em todos os cultos, né, em si. E principalmente um que me marcou assim muito foi um estudo de quarta que foi sobre as lutas. Então, aquilo mudou a minha vida, sabe? Existia uma questão na minha vida que eu segurava desde o ano passado, algumas pessoas aqui sabem, e isso era muito difícil para mim lidar, sabe? A questão da indecisão, a falta de decisão mesmo. E, pela misericórdia de Deus, de alguma forma, o Senhor veio no meu coração durante esses estudos e confirmou o que era para ser feito, sabe? E eu tomei essa decisão. Então, eu vi muito o livramento de Deus na minha vida, nesse sentido. Direção e livramento, né? E outro ponto também que eu sou muito grata a Deus foi a questão da provisão, que eu creio que não é só eu que posso dar esse testemunho, todos nós. Todos os dias nós podemos ter aí o melhor de Deus nas nossas vidas, né? E quando a gente não tinha, Deus trazia alguém para dar. E quando a gente tinha mais, a gente dava para o outro e recebia em dobro. Então, Deus, ele tem sido, assim, abundante. Sabe, abundante, nada faltou. E, pelo contrário, eu tenho um testemunho específico para contar, que foi quando eu tive a oportunidade de dar a palavra de domingo, uma vez no dízimo, eu tinha dado um testemunho, né, que era sobre eu ter feito uma compra na internet e eu perdi um dinheiro, né? E aí, fiquei com aprendizado, né? A gente aprende caindo, mas Deus foi bom. E eu acho que eu não cheguei a compartilhar com a igreja toda, só com algumas pessoas. Mas no dia seguinte, segunda-feira, né, a gente foi dar uma olhadinha na nossa conta e, milagre de Deus, tinha caído o valor que a gente tinha perdido. Então, exatamente, Deus restituiu. Eu não sei quem era, eu não estava esperando o valor de ninguém, eu não estava esperando, sabe, pagamento de ninguém naquele dia, e Deus mesmo colocou, sabe? Pela graça dele e misericórdia, tão somente misericórdia. Então a gente, assim, é muito feliz, sabe, por tudo que Deus tem feito. Em nenhum momento ele nos deixou sós. Quando a gente dizia não quero, a live estava ali do fundo e dizia assim, venha, aí a gente ia. Tinha que ir, porque você não tem como dizer não. Deus, às vezes eu trabalho ali, eu fico escutando paralelamente, mas tem hora que não dá. Você tem que estar ali, você tem que olhar, você tem que entender, anotar, porque Deus, ele tem falado, sabe? Não é palavra aleatória. São palavras realmente que você vê uma linha de raciocínio. Então, mesmo que seja um dia a Manu, outro dia a Tati, outro dia a Humberto, são palavras que têm ali uma ligação uma com a outra e vai tratando as nossas vidas, né? E também a questão do versículo, eu vou dizer que eu não consegui decorar todos, eram muitos, mas eu vou te dizer que teve horas que eu lembrava dos versículos, sabe? E ele me ajudava muito. E teve um específico que eu até fiz um desenho, que era uma rocha, que ele dizia assim, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Então, naqueles momentos que eu ficava assim, mais aflita, eu lembrava do desenho, da rocha, e Deus falava, confie em mim perpetuamente. Independente, confie em mim, né? E outro também, que era, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Então, às vezes eu pensava assim, o que eu faço, meu Deus? Né, como que eu reajo nessa situação? E Deus me lembrava, eu dou sabedoria aos simples. Aleluia. Então, cuida, né? Olha para mim, confia em mim. E tem sido assim, né? Então, glória a Deus, nós só temos a agradecer por tudo, sabe? Por toda a perseverança de cada um de vocês que estão aqui, que eu sei que às vezes vocês não têm ali um feedback
né, na hora. Vocês não sabem o que está acontecendo lá. Mas eu posso dizer que quando eu cheguei aqui e a gente estava adorando, eu me senti em casa. Quando eu fechei meus olhos, eu pensei que eu estava na minha casa ali, no meu computador, porque é o mesmo Deus, é a mesma atmosfera, é a mesma unção, sabe? Você vê que Deus não é paredes, não é somente dentro, mas é dentro do coração, sabe? É dentro de nós. Então, realmente é um novo tempo, sabe? E que nós possamos aproveitar essa graça de Deus, né? Que a gente possa realmente ser uma nova criatura, com todas essas palavras que Ele tem dado para cada um de nós. E que a gente possa ficar dentro desse novo tempo, né? Que a gente não venha ficar fora do que Deus vai fazer no nosso meio. Passada. Então eu queria convidar vocês para poder acompanhar comigo a leitura de Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Provérbios 10, 26 está escrito o seguinte: como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Em algumas versões ele fala, ele irrita quem o mandou, né? Então ele é vinagre para quem confia, né? Para quem envia. E aí você pensa, a hora que eu li esse versículo, eu falei, você viu como é complicado se não entender isso que o João Pedro falou? Você participa, você faz, você está ali presente, né? Mas você está presente sendo fumaça e vinagre para aquele que te enviou, para aquele que você confiou, para aquele que confiou na verdade em você. Porque ao invés de fazer, você está atrapalhando, né? Você está ali nem servindo para fazer sombra. E a preguiça muitas vezes ela faz isso. Você fala assim, não, mas eu estou presente em todas as atividades, eu estou presente em tudo que me confiam a fazer, né? Você é um nome que está lá sempre ali de acordo com a necessidade. Só que a hora que eu vi essa que eu comecei falando a respeito de algumas definições que eu vi a respeito de preguiça, e uma das que eu vi foi simplesmente o fato de não fazer o suficiente, né, de não dar o meu melhor, de não dar aquilo que se é esperado, então é preguiça da mesma forma. Porque se eu simplesmente estou não entendendo o que o João Pedro falou, de fazer como para o Senhor, eu estou só aqui. Eu vou, falo o que faço, né? Olha, me chamou, eu estou, mas o resultado é praticamente zero. E aí, esse versículo que diz que é vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Porque aí você tem dois problemas. O primeiro continua sendo aquele que é resolver a tarefa, e o segundo é que além de resolver a tarefa, você tem que se livrar da pessoa que está ali dando desculpa e não está fazendo o que deve ser feito. A gente se disfarça em brincadeiras, se disfarça em sorrisos, se tolera e esconde a preguiça. É isso que acontece. E a hora que eu li, por isso me chocou bastante, a gente acaba sendo vinagre para os dentes e fumaça para os olhos daquelas pessoas que confiaram a nós determinadas coisas. E se eu vou fazer como para o Senhor, então de que ponto eu estou fazendo? É que eu não chamo de preguiça. Preguiça quem tem é meu irmão. Eu tenho um monte de coisa para fazer, só que eu estou executando no meu tempo e no meu modo. Mas eu não quero ler a parte que fala que eu tenho que fazer as coisas como para o Senhor. Eu digo que eu estou na casa do Senhor, porque a gente acha que trabalhar para Deus é vir na igreja fazer as coisas, né? Mas ele fala fazer tudo. E eu digo que eu vou fazer, eu digo que, né, não, mas eu faço, e cantamos sobre isso. Só que o executar. Pelos frutos se conhece a árvore. E a árvore que não dá fruto? O fruto agora que eu estou falando é justamente do trabalho que foi confiado. Então eu estou aqui. Olha, eu preciso pintar. Cadê a atividade da Rafaela, né? Eu preciso pintar aqui. Ah, não, foi da Manu. Eu preciso pintar esse desenho aqui. Pode pintar? Posso, pode deixar. Está aqui o lápis, está aqui. E eu passo a manhã inteira com lápis, com papel, e eu não pinto. Uma hora porque bate um vento, outra hora porque bate sol, outra hora porque bate chuva. E o meu melhor
eu não entrego. O meu melhor eu não faço. Aquilo que eu tinha que fazer, conseguiria fazer em 10 minutos, eu passo um dia inteiro fazendo e eu não chego no resultado. Mas eu estive presente o dia inteiro para realizar determinadas coisas. E aí eu sinto muito em comunicar que quando agimos assim, somos fumaça, a Bíblia fala. Somos como fumaças para aqueles que estão ao redor, tentando produzir, e você, ou eu, exalando e ardendo os olhos e dando incômodos aos dentes, como vinagre e como fumaça aos olhos. É isso que acontece. Aí você fala, participa das coisas? Participo. Estou presente? Estou presente. Só que pela leitura de Provérbios, melhor que estivesse ausente. É isso que dá. Acho que tem até um versículo que eu estou confundindo que fala justamente a árvore que não dá fruto vira lenha na fogueira. Não sei se eu estou confundindo com a música ou se eu estou confundindo com o versículo, um pouco de cada. É quase a música do versículo, o versículo da música, mas o seu comentário foi junto com o meu, então eu vou juntar o meu comentário que eu anotei dessa vez. Foi porque essa palavra comentada de Provérbios, de preguiça, é a segunda vez que a gente tem, né? Porque a primeira vez foi quando a gente fez o show preguiça, né? A primeira vez que a gente fez essa palavra comentada já faz um tempo, né? Foi antes de... E depois dessa palavra foi que a gente lançou o show preguiça, e o show preguiça realmente mudou, né? Mudou muito a nossa vida, mudou a nossa mente, mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Depois que a gente fez, a gente viu vários provérbios sobre isso, e a gente determinou muita coisa na nossa vida, abriu realmente o nosso entendimento. Então, quando a gente volta agora e olha com novos olhos, tem uma nova visão. E quando você estava falando, é tão interessante, né? E o João Pedro, ele abriu outros versículos, né? Ele foi para Romanos, ele foi para Colossenses, e aí a hora que ele falou de preguiça, um dos pontos da preguiça que eu tinha separado aqui, que até eu falei, né? A preguiça, ela se esconde em várias facetas, ela se esconde em várias faces, né? Porque ninguém fala eu tenho preguiça. Como ele colocou o texto de Colossenses ligado com preguiça, por quê? Porque lá fala assim: tudo que fizer, faça de coração, como para o Senhor e não para homens. E é interessante, por quê? Porque você não fala assim, eu tenho preguiça. A pessoa fala o quê? Por que só eu trabalho? Vai você fazer alguma coisa. Ué, mas eu não aviso, eu não falo eu sou preguiçoso. O que eu falo? Nossa, mas só eu que faço? Ué, então assim, é preguiça, mas é preguiça disfarçada do quê? Disfarçada de você estar olhando porque o outro não está fazendo? Meu filho, quem tem que fazer, faz. Então o preguiçoso, geralmente, ele fica olhando para o outro não está fazendo, então eu também não faço. Não, meu filho, gente que quer trabalha, ela não fica olhando se o outro está fazendo. Por isso o texto de Colossenses é interessante, associado à preguiça. Tudo que fizer, faça de coração, para o Senhor, e não para homens. Então, quem tem preguiça, geralmente o preguiçoso sempre fala o quê? Ei, você não repara que o outro não faz nada? Você não repara que o outro não faz nada? Eu falo, não. Por quê? Porque quem trabalha não tem tempo para ver o outro não fazendo nada. Agora, gente preguiçosa, ela é geralmente parada. E gente parada tem tempo de ver o que o outro não está fazendo. Agora, gente ocupada, você pode ver, gente ocupada, se você pergunta da vida de outra pessoa, o que ela faz? Não sei. E o fulano? Não sei. E o fulano? Não sei. Por quê? Porque ela está sempre ocupada com a vida dela. Agora o preguiçoso não faz nada. Então, se você pergunta para o preguiçoso da vida do outro, ele sabe. Por quê? Porque tem preguiça. Quem tem preguiça não faz nada. Então, o texto de Colossenses, ele é muito bom. Por quê? Porque a preguiça se esconde como? Por que só eu faço? Faz você. Mas a Bíblia fala, tudo que fizer, faça de coração para o Senhor e não para homens. Então, assim, é muito complicado essa
frase aí, porque a preguiça ela tem esses escondidos. E aí o preguiçoso ele tá ali. E aí você citou essa faceta da preguiça, porque ela também passa o dia para fazer uma atividade. E chega no final do dia, você fala, e aí, executou? Não. Eu falo, meu Deus, mas era para fazer só isso e não fez. Porque como fumaça no olho, né? E carvão no dente. Meu Deus, a pessoa só para fazer isso e passou um dia inteiro e não fez. Realmente dá trabalho preguiçoso para quem manda. Aí você fala, deixa. Por quê? Porque é melhor que... Mas eu passei o dia, eu estava aí, mas estava dando trabalho. Então o preguiçoso realmente ele dá trabalho para quem manda. É melhor que não tivesse. Então a preguiça, ela tem, eu tinha anotado aqui, sintoma de preguiça. Então, alguns sintomas da preguiça, que a pessoa não é que ela vai falar que tem preguiça, porque ninguém fala, eu tenho preguiça. Ninguém fala. Mas olha os sintomas da preguiça. Procrastinar. O que é procrastinar? Ficar jogando para depois. Ficar jogando para depois, jogando. Oh, glória. A ventania tá grande aqui hoje. Jogando para depois. A gente vai ver se vende mais umas feijoadas para colocar um ar-condicionado, né? Ah, tá bom, obrigada. Aí o vento não vai jogar mais. Obrigada, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Procrastinar. Então, não é que eu tenho preguiça, é que depois eu faço. Amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. Então fica sempre jogando para daqui a pouco, porque ninguém fala que tem preguiça, mas ele fala, depois eu faço. Outro sintoma de preguiça, que é sono. Não estou com preguiça, mas é um sono sem fim. Meu Deus, né? Diz que tem que dormir 8 horas por dia, o preguiçoso tem que dormir 12. De 24 horas que tem o dia, o preguiçoso dorme 12, e das 12 tem o cochilo depois de 12 horas. Eu falo, gente, aí dorme 20 horas. E sobra 4 horas. Nas 4 horas que fica acordado, tá cansado. Eu falo, Jesus, vai comer. Aí 20 horas para dormir, 4 para comer, não faz nada. Espírito Santo de Deus, acabou. Então, assim, o preguiçoso, ele tem sempre a desculpa. Ou ele tá com sono, ou ele tá com fome. Então, assim, não tenho o que fazer, mas eu não tenho preguiça. É que eu tenho um sono, eu devo ter verme. Tem um verme, o verme chamado preguiça. Então, vamos tomar alguma coisa para poder melhorar aí. Então, sintoma de preguiça é o procrastinar, que é deixar para depois. Tudo deixa para depois. A vida já deixou para depois, já passou aí 120 anos e está deixando para depois. Então, procrastinar, o sono. Outros sintomas da preguiça. Começa tudo, mas não termina nada. Sintoma, você tem preguiça? Não, mas vive com um projeto inacabado. Então, a pessoa não vai falar que ela é preguiçosa, mas tudo na vida dela, e sempre é mal olhado, que a gente já falou sobre isso em outros temas. É porque tem inveja na minha vida, é por isso que eu não consigo. Não, filha, que você é preguiçoso mesmo. Não é que tem inveja, como já vimos. É porque a pessoa tem preguiça. Tudo ela começa, tudo, mas não tem nada terminado. Por quê? Porque, como disse o provérbio, o preguiçoso enfia a mão no prato, mas não tem coragem de levar a comida à boca. Porque começa e não termina. Sintomas de preguiça. Então, qual é o outro sintoma da preguiça? Vive sonhando, vive em outro mundo, mas não executa. Por quê? Porque o preguiçoso, ele sempre se sente injustiçado. Por quê? Porque a Bíblia fala, como diz, né, alguns dos provérbios, que depois a gente passa os provérbios que falam isso, mas ele está sempre se sentindo injustiçado. O provérbio diz, tem um leão lá fora, né, não posso fazer nada. Então o que acontece? O preguiçoso, ele sempre tem uma sensação de injustiça, uma sensação de que o mundo tem um problema para ele. Então a mente do preguiçoso é que é porque o mundo é cruel para mim, eu não tenho uma oportunidade, ninguém me ajuda, é porque você sabe, eu sou isso no mundo. Ele sempre tem na mente dele uma fantasia que justifica a inércia, justifica a falta da coragem para fazer algo. Por isso Provérbios, que é o Provérbios 22:13, fala, diz o preguiçoso, tem um leão lá fora, eu não posso fazer nada. Mas é porque a mente dele é uma justificativa para ficar dentro de casa e não fazer nada.
Ai, ninguém me ama, ninguém me ajuda, não tenho como. Mas é por quê? Para justificar a preguiça. Então são sintomas, né? Os sintomas da preguiça. Porque a pessoa nunca fala, eu tenho preguiça. Mas ela sempre é injustiçada de alguma forma. Ela sempre vive sonhando sem fazer nada. Tudo isso são justificativas para não mover o seu lugar. E o meu comentário que eu tinha feito, na hora que o Beto estava falando, eu lembrei do quê? Que foi até um dos comentários de ontem na live. Foi ontem? Foi desses dias agora, eu não lembro se foi ontem, se foi dessa semana. Mas uma das desculpas também, das facetas da preguiça, é a crítica. E a preguiça, ela se esconde atrás de crítica. Por quê? Porque Provérbios... Esse também que eu li do leão, ele fala, Provérbios 22:13, tem um leão lá fora, eu não posso fazer nada. O preguiçoso, ele faz o quê? Ele sempre reclama de quem faz. O que acontece? Ele sempre vai falar o quê para você? Nossa, mas isso é demais. Nossa, mas não sei o quê. Por quê? Porque ele não tem coragem para fazer. Então, ele se esconde atrás da crítica. Ah, mas não pode. Ah, mas não isso. Ah, mas não aquilo. E aí foi o comentário da semana, que foi o quê? Ele reclama que existe essa crítica bíblica, essa crítica religiosa, a crítica a você é santo demais, você é exagerado demais. Então, o preguiçoso, o que ele faz? Ele critica demais para justificar a inércia dele. Então, por isso que a Bíblia fala, né? O preguiçoso fala, tem um leão lá fora, eu não posso sair. O preguiçoso, ele fala, eu separei alguns provérbios aqui, mas ele fala, né, sobre o clima, que é o Provérbios 20, versículo 4, que eu tinha separado alguns, mas fala o seguinte: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega nada encontra. Então ele sempre está dando uma justificativa, porque ou é o clima, ou é o leão, ou não está na hora. Então ele está sempre justificando alguma coisa contrária para a sua falta de atitude. Ele está sempre criticando. Ah, mas você lê Bíblia demais. Ah, mas você assiste culto demais. Ah, mas você vai para a igreja demais. Ah, mas é demais. Ele sempre esconde a preguiça dele atrás de uma crítica. E aí eu coloquei assim no meu comentário. Diz o preguiçoso, ele reclama que você lê muito, ora muito, faz muito, mas na verdade quem faz isso, ele não quer fazer, ele só se incomoda com o que você faz. E isso indica preguiça. Por quê? Porque quem quer fazer, faz. E quem não quer fazer, critica. Por isso diz o preguiçoso, tem um leão lá fora. Por isso diz o preguiçoso, está chovendo, não posso fazer nada. Quem quer ir trabalhar, põe uma roupa, uma capa de chuva e vai trabalhar. Ele não reclama da chuva. Quem quer fazer algo, dá um jeito e faz. E quem não quer, fica se explicando. Você já não reparou que quem não quer fazer se explica? E quem quer fazer? Foi, voltou e você nem sabe da adversidade que a pessoa passou. E quem não quer? Passou 2 horas se explicando. Por isso que quem fica criticando, leu muito Bíblia, foi muito para a igreja, faz demais. Na verdade, não é que essa pessoa está reclamando de você. O que ela está fazendo? Mostrando que ela não quer fazer. Então, a hora que eu estava vendo, eu entendi que a crítica, na verdade, não é que ela reclama de você. É uma predisposição que não quer fazer. É a preguiça. Então, eu vi que crítica também é preguiça. Então, na hora que eu estava vendo nessa nova que a gente fez agora, nessa segunda comentário sobre preguiça, eu vi também que a preguiça se esconde nas críticas. Porque geralmente quem critica é preguiçoso. Porque quem quer faz. Quem não quer fazer, critica. Pronto. Porque eu descobri que aquelas pessoas que querem fazer, elas nunca reclamam.
elas não fazem. Mas geralmente, quem reclama nunca quer fazer, porque todas as pessoas que estavam dispostas a fazer, elas foram e fizeram. Mas todas as vezes que a gente pegou pessoas que criticavam, sempre foram aqueles que não fizeram. Não fizeram. Mesmo que você falava, tá certo, então vamos resolver isso, agora vai e faz. Não faz. Por quê? Porque a preguiça também vem escondida da crítica. Ah, tem um leão lá fora, não posso fazer nada. Então, quem critica sempre é aquele que não faz. Então, que nós possamos ver nas nossas vidas essas facetas da preguiça. E dentro desse contexto, eu queria convidar vocês para abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 3, porque a Bíblia, em sua plenitude, relata algo bem sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, está escrito o seguinte: contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. E aí ele fala o seguinte no 12: ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Que resume bem isso que a pastora falou. Além de não fazer nada, fica intrometendo na vida do outro, em trabalhos dos outros. Então ele recomenda: vá trabalhar, pelo menos para você comer, né? E que você muitas vezes fique encostado nos outros, reclamando de tudo. É algo que, quando a tia Paty falou, né, que eu fui ver no meu texto, que eu também marquei Provérbios 22:13, né, que diz assim, que a tia Paty falou, né, vou ler novamente. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. E aqui, né, o que fala que realmente o preguiçoso fala, né, um leão está lá fora e eu serei morto no meio das ruas. E ele sabe que tem um leão lá fora, e ele sabe que ele vai ser morto, porque leão, quando tá com fome, né, a única coisa, quando ele vê carne, ele quer comer, né. Então o preguiçoso, ele sabe que ele tem, né, tem que fazer alguma coisa, mas ele não faz, porque ele tem preguiça. Ele não faz porque ele sabe o que tem que fazer, mas não faz, né. E quem faz isso peca, né? E isso me chamou muita atenção, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem um leão lá fora, que tem coisa pra gente poder fazer, mas a gente não faz nada. Mas sim, dá pra gente fazer. No caso aqui que ele fala, né, que tem um leão, dá pra gente poder correr, dá pra gente poder se esconder, né? Mas a gente é tão preguiçoso, né, que a gente não tem nem coragem de se levantar para poder conseguir fazer, né, pra fazer nossas coisas, de fazer nossas obrigações. A gente é tão preguiçoso que não tem coragem de ir. Então a gente tem sim como resolver, a gente tem sim como fazer, a gente tem sim soluções. Se a gente não tem uma ideia, a gente tem, né, o WhatsApp da igreja que a gente pode falar, que a gente pode, né, perguntar: será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Né? Então a gente tem muitas coisas que podem nos ajudar, mas o único problema é porque a gente tem preguiça. O único problema é porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. O problema é porque a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente fica assim: ai não, igual a tia Paty deu um dos tópicos, né? A gente deixa pra depois, a gente fala: ai não, depois eu faço isso. Por quê? Porque a gente não quer assumir que a gente tem preguiça. Igual o preguiçoso: tem um leão lá fora, eu vou morrer no meio das ruas. Então ele sabe que ele vai morrer, mas não faz nada. Ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele não faz porque ele tem preguiça. E assim somos nós também. Às vezes a gente tem tanta preguiça que a gente não consegue nem levar um copo pra mesa, não consegue fazer nada. Então isso é o que a gente precisa, que me chamou a atenção, né, que a gente precisa trabalhar. Porque se eu sei que eu tenho soluções, se eu sei que eu tenho coisas para poder fazer, eu devo fazer. Ah, eu tô com um problema financeiro e eu preciso resolver. Resolva, não deixa para depois, porque senão você fala: ai, acabou a luz, cortaram a minha luz, não sei por quê. Porque você deixou pra fazer logo depois, porque você deixou pra
pra fazer depois que a luz acabar. Aí você vê, aí você se toca. Ah, lembrei, é porque aquele dia eu não fiz, eu fiquei progredindo, eu deixando pra depois, né? Então isso foi o que me chamou a atenção. Não deixe pra fazer depois, porque se tiver solução, se você souber o que fazer, faça. Se você souber o que você pode fazer, faça. Porque senão, se você não fazer nada, vai acabar ruim, né? Então foi isso que me chamou muita atenção nesse texto de Provérbios 23, 13, para 22, 13. Provérbios 22, 13, glória a Deus. E antes de passar para a nossa próxima participação, eu queria só, né, colocar um ponto que eu acho bem interessante, até porque estamos na nossa segunda live sobre preguiça, então que a gente possa realmente dar atenção sobre isso. E uma coisa que eu vi a respeito, né, igual a pastora falou dos sintomas de preguiça, a questão da procrastinação, hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. E a procrastinação, a hora que eu pensei, né, tipo, refletir um pouco, é a gente se colocar na posição de Deus. Por quê? Porque eu sei que eu quero que aconteça no futuro algo do jeito que eu estou projetando hoje. É a garantia de que vai dar certo. Então, como a Manu falou, se você sabe o que tem que fazer, faça. Mas aí a gente joga para o dia de amanhã. Só que basta cada dia seu próprio mal. Então, se isso está para resolver hoje, resolva hoje. Porque deixar para o dia de amanhã terá os males do dia de amanhã. Só que a gente se coloca como Deus, garantindo que tudo sairá do jeito que eu quero, porque eu sou o Senhor. Mas não é assim que acontece. No dia vai acontecer o que tiver que acontecer no dia. E a gente joga para frente, como se fosse administrar tudo, fosse movimentar tudo, fosse realizar tudo, e deixamos dessa forma. Só que a nossa prepotência, a nossa arrogância faz o quê? Não, pode deixar que eu resolvo no meu tempo, no meu jeito. Que eu falo por experiência que isso não dá certo, né? Nós se tem para resolver hoje, se hoje você tem o conhecimento, o tempo e os recursos necessários, realiza hoje, não deixa para amanhã. Porque amanhã pode ser que aconteça algo que é para o dia de amanhã ser resolvido. E aí você começa a acumular. E aí você fala que está muito atarefado. Na verdade, não é que você está muito atarefado. É porque você deixou os males do dia de hoje para viver acumulado com os males do dia do outro dia. E a Bíblia fala que basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia aquilo que você tem que viver. Então não pegue o de amanhã e tente resolver hoje, e nem pegue o de ontem para resolver amanhã. Resolva hoje o que você tem que resolver hoje. Não deixe, não protele, não faça, né? Não adie. Isso daí é um ponto muito interessante. E para finalizar, com relação ao que a pastora e a Manu conversaram, a gente já não precisa mais saber o que tem que ser feito. A gente já sabe. A gente só precisa fazer. E uma palavrinha que a gente precisa adicionar a isso é: se eu já sei o que tem que fazer, eu preciso ter zelo na forma como eu vou executar. Porque a ausência de zelo faz eu fazer repetidas vezes a mesma coisa, gerando perda de tempo, perda talvez material e financeira, né? E aquela fumacinha dos olhos, porque você vai estar ali. Mas o erro muitas vezes não vem pela falta de conhecimento, vem pela falta de zelo. E aí eu não quero me empenhar plenamente. Eu sei o que tem que fazer, eu vou fazendo, só que eu faço do jeito que tiver que fazer, do jeito que eu quero fazer. E aí eu começo a executar sem o zelo necessário. Mas a falta de zelo nesse ponto é pela preguiça, porque eu não me dei atenção de ler o manual. Porque, não, pode deixar que isso daqui é simples, eu faço. Pode deixar que isso daqui não dá problema. Né? Sabe aquela, né, lembra daquelas frases que antecedem a morte? Pode entrar, não tem problema nenhum. Corta o fio vermelho, esse daí não tem problema. E a gente começa a executar as coisas sem o zelo, acostumados a resolver problemas, porque fala, explodiu, conserta. A gente não prefere fazer, não vou deixar explodir, porque a gente prefere perder mais tempo cuidando da explosão e ainda contando desgraça para todo mundo e dando risada, do que simplesmente falar, não vou deixar explodir, vou fazer direito. E aí dessa forma corre-se o risco, né? E aí mais uma vez se evidencia a preguiça, que se eu fizer bem feito, você vai ter logo depois um outro serviço para fazer. E aí o preguiçoso não vai querer isso. Faça bem feito, adiante, termine, e logo depois você começa a fazer uma outra coisa. Agora o preguiçoso, ele faz o quê? Ele explode a primeira vez, fica cuidando da explosão, prejudicando todos os que estão em volta, e não passa para o segundo passo. Só que ele está sempre ocupado, reparando problemas que ele causou.
porque a falta de zelo evidencia a preguiça. Glória a Deus. Continue participando conosco, 85-3121-3040, e vamos nos empenhar em tentar vencer esse mal, né? Essa camuflagem, essas coisas que a gente coloca e deixam de executar. E você já viu, né? Lógico que durante essa semana eu acabo buscando, já falei isso, buscando um pouco mais sobre o tema. E aí eu coloquei a meta lá diária. E aí você fala, por que você travou na meta? Aí você começa a refletir. Por que emperrou em determinados pontos? E aí você começa a pensar. E a hora que eu me deparei com uma frase, com um exemplo, e isso, né, para minha vergonha, me identifiquei muito. A pessoa falou o seguinte: sabe como eu venci a preguiça? Simples fato. E para ele foi tão natural, sabe? Foi assim. Ele falou: se tem que fazer, faça. É simples. Eu não tenho, né? E ele falou de uma naturalidade que ele pegou e falou o seguinte: quando você tem que acordar cedo para ir trabalhar, você tem preguiça, mas você deixa de ir? Não, você vai. Então por que quando você tem que realizar as outras coisas, você para? É o mesmo processo. É lógico que tem gente que é preguiçosa ao ponto de não ir trabalhar, inventar desculpa e continuar na cama. Esses daí eu já nem vou colocar, né, nessa pauta. Mas aí eu pensei, realmente, quantas vezes você não acorda e não quer ficar mais tempo na cama, mas você levanta porque você tem um compromisso ali. Só que de repente, a hora que você tem compromissos, talvez, vou falar assim, com você mesmo, talvez o show preguiça que você possa ter colocado aí, de executar um exercício físico, que o benefício, né, é mais próprio, né, mais visível seu. E aí você para. Ou se não, agora, colocou a leitura bíblica, colocou o se dar por um irmão, e aí você para. Porque você cede ao momento de brecha, onde não há uma recompensa financeira, ou não há uma recompensa pessoal de troca, né? Aquilo eu vou fazer por ele, né? Porque ele vai fazer por mim, e aí você acaba indo, né? Você acaba deixando, você acaba protelando, justamente por não ver as recompensas, né? Então, a hora que eu vi isso, eu gravei, porque eu falei assim, peraí, por que eu não vou fazer? Porque o compromisso é comigo? Porque o compromisso é com Deus? Porque o compromisso é com os meus irmãos? Então só tem compromisso se é com o patrão? Aí você acorda cedo para ir. Mas na hora que você tem que acordar cedo, porque você deu sua palavra para alguém, ou simplesmente porque você se deu a palavra e assumiu de fazer determinadas atividades, determinados aperfeiçoamentos, aí você para, aí é mais complicado, né? Que a gente possa ter atenção nisso daí. 853. Glória a Deus mais uma vez pela participação de todos, glória a Deus mais uma vez pelo comentário de todos, porque realmente a gente viu que está definido o que é preguiça e que ela faz mal. Então, já que está definido, eu marquei uns pontos aqui e eu gostaria que vocês anotassem em letras garrafais em seus blocos de rascunho, e que seja algo vivido por nós. É interessante, enquanto eu vi os comentários e ainda falei com a pastora, né, porque nós estamos... É uma geração muito devassa, né, muito com pensamento muito complexo. Ela justifica e fundamenta tudo com palavras, mas não tem um A, né? Não tem um A de atitude, uma base, um movimento, um testemunho. Não. É uma geração que sabe falar. A palavra filosofia ficou ótimo, né? Porque você sabe pronunciar, você sabe se vitimizar, você sabe, não, eu preciso expor os meus pensamentos, todas cheias de direito. E é um misto contraditório, porque do mesmo lado, ainda falando agora de preguiça, você tem de um lado o chamado workaholics, e eu vou entrar um pouquinho nisso, e do outro lado nós temos os chamados do você precisa desfrutar a vida. Os workaholics, por sua vez, são aqueles empenhados em trabalhar e precisa mostrar, e eu não tenho tempo para nada, eu vou, só que também por sua preguiça não sabem parar, porque eles não sabem agora o próximo passo a dar.
e por não saber o próximo passo, que acham que assim, talvez aqueles que, né, apreciam aí a filosofia gostam muito de usar a palavra ócio, né, o ócio produtivo, porque quem tem tempo para pensar é aquele que não está fazendo nada. Então gosta de jogar esse contraditório. Mas o problema é a produção não pensada e o pensamento sem produção. Isso eu vejo como um problema. Porque não adianta você ter o seu tempo ósseo para poder pensar e não ter o seu tempo para poder produzir. E aí fica essa confusão. Ah, mas eu preciso apreciar a vida. Eu aprecio a vida no momento que eu não quero executar o que tem que ser executado. E quando tem que executar aquilo que eu gosto, não, porque eu trabalho e não tenho tempo para nada. E vivemos dessa forma. Resumindo, não produzimos a palavra da tarde, né? Que foi o quê? Frutos. Frutos nada mais é do que gerar aquilo pelo qual eu fui chamado. Não é o pé de limão, usando sempre o exemplo da pastora, produzir laranja. Pé de limão, produza limão. Abacaxi, abacaxi. Alface, alface. Cada um naquilo que foi chamado. Acontece que o pé de limão fica brigando com a natureza para produzir laranja e culpando o mundo pela sua inércia da não produção. E aí ele fala, mas é porque eu tenho espinhos e não consigo produzir laranja. Minha folha é assim e não sai laranja. É por isso que eu não tenho resultados. Era simples, produza limão. Pelo menos isso. O simples fato de entender aquilo pelo qual você foi chamado. Só que aí nós consumimos o adubo da terra, nós consumimos o sol, né? Nem fotossíntese alguns produz, né? Ou praticam, não sei qual seria o termo exato para isso. Só que fica brigando com o mundo para poder produzir laranja, quando na verdade só está pedindo para ser produzido aquilo pelo qual você foi chamado. Façam as coisas com excelência. Anotem, marque, se empenhem, dê o seu melhor. Preguiça maior é aquela de executar pela metade, sabendo o que tem que ser feito e fazendo sem o zelo do qual a gente tanto ouviu nessa tarde. A gente está produzindo muito movimento, mas gerando poucos frutos. Esse está sendo o problema. A gente está disfarçando preguiça com barulhos, luzes e ventos. Mas estamos como pés de limão, tentando produzir laranja. Ou seja, não estamos fazendo nada. Gritamos, mas não produzimos som. Andamos, mas não deixamos rastros de nada. Sem resultado algum. Apenas falamos. Estamos presentes em tudo. Estamos comparecendo em tudo. Meu nome aparece em todos os lugares. Mas somos apenas fumaça aos olhos dos outros. E nesse sentido, anote aí, eu coloquei no meu como cabeçalho. Não serei fumaça aos olhos dos outros. Essa vai ser a meta. Não vou colocar de vida, né? Deveria ser, mas vamos colocar como meta da semana. Não serei fumaça aos olhos dos outros. E o primeiro ponto para não ser fumaça aos olhos dos outros, e eu escrevi isso baseado no que eu ouvi de cada um de vocês, é: primeiro ponto, defina metas. Eu tenho que ser bem específico para vencer esse mal na minha vida. Porque se eu não tiver meta, eu continuo andando. É aquela famosa trecho lá do Alice no País das Maravilhas. Quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer porta serve. Então, se eu fui chamado para pregar um prego, a minha meta é pregar esse prego. Essa é a minha meta. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Coisas abstratas, metas abstratas, dá a impressão de que eu cheguei em todos os lugares, porque eu não tinha onde chegar. Aí eu coloquei um prego pela metade, tá ótimo, porque eu não falei para ninguém que eu queria pregar ele por inteiro. Então defina a meta, coloque objetivos, saiba o que você precisa concluir. Se necessário, escreva. Né? Se quiser alguém policiano para te ajudar, compartilhe com alguém, para que as suas metas possam ser alcançadas. E o segundo ponto é
Se eu tenho uma meta, eu preciso produzir frutos. Não adianta eu ter meta, estar ali com tudo definido, com o checklist cheio de coisa para fazer e não produzir nada daquilo. Eu preciso produzir frutos. Falei que eu tinha essa madeira para pregar, então fruto é o quê? A madeira pregada. Falei que eu ia me comprometi com alguma pessoa para determinada realização, assim eu farei. Eu preciso produzir frutos. E que frutos? Frutos da meta. E não frutos que aparecem querendo roubar a nossa atenção no período do dia. Ah, não, olha, eu não fiz isso, mas simplesmente eu fui para determinado lugar, visitei tal pessoa, foi impressionante. Mas bem naquele dia você vai fazer isso? No dia que você tinha que fazer outras coisas, que você colocou como meta, e aí você coloca isso como justificativa e ainda espiritual. Sentir no coração de fazer uma visita. E uma visita regada a café e sequilho. Terceiro ponto. Execute com zelo. Temos as metas, temos os frutos a serem produzidos, e como eu vou chegar na meta? Executando com zelo. Se eu vou bater esse prego, eu não vou estragar a madeira inteira dando martelada erradas. Eu vou bater em cima do prego. Lembre da formiga. Olhe para quem sabe fazer e faça. Aprenda. Tenha humildade de assumir que talvez você não saiba. Pense nas consequências de um erro. Não é simplesmente viver para reparar erro. É viver da consequência do serviço certo. É aquela história de querer viver apagando incêndio. Vamos parar com isso. Precisamos começar a executar as coisas com zelo. E dentro de executar as coisas com zelo, vem o próximo ponto, que é: não faça piada dos seus erros. Porque eu percebi que nós temos esse mal. A gente faz uma coisa errada, dá prejuízo, fica com dinheiro perdido, fica com o serviço parado, se estraga o que se era para produzir, não gera frutos e a gente faz piada e dá risada. Não faça piada dos seus erros. Se alguém fizer com você, sofra as consequências e calado. Porque isso é um compromisso que agora nós temos que ter. Se eu fiz errado, eu tenho que me envergonhar, reparar o erro e seguir em frente. Porque a nossa brincadeira de achar que fazer continha de somar errado é bonitinho, está dando muito prejuízo. Se você assumir uma coisa para fazer, olhe para a formiga, aprenda e faça direito. Porque fazer as coisas erradas para depois virar piada, isso daí só é comodismo de gente preguiçosa que depois fala, foi engraçadinho. Sabe criança, quando faz uma coisinha errada e a mãe dá risada? E ela repete o erro, e ela repete o erro. Porque a mãe sorriu e ela acha que aquilo ali está bonitinho. E nós estamos desse jeito, fazendo conta de somar errado e achando que isso é bonitinho. Precisamos parar com isso. Precisamos ter uma mente mais ativa e menos preguiçosa. Continuamos calculando errado e achando que isso está tudo muito bonito. E o nosso próximo ponto é: assuma responsabilidades. Porque se nós não assumirmos a responsabilidade, os demais não farão sentido. Eu continuo fazendo piada, continuo não definindo meta, continuo achando, tudo está lindo, maravilhoso. Por quê? Porque eu não assumi a responsabilidade. Eu não tenho a capacidade de falar, eu vou e as pessoas podem contar comigo. Ou eu mesmo contar comigo mesmo, como eu disse no caso, pegando o show preguiça, daqueles que fazem exercício, se assumem com cursos, com alguma coisa nesse sentido, que é mais de forma pessoal. Não, assuma a responsabilidade. Causa e consequência, meta e conclusão, é produzir o fruto. Se não tiver responsabilidade, você vai sair dessa live, mais uma vez, cheios de coisa, com fundamento para poder falar e justificar, mas sem produzir fruto algum. Assuma um compromisso de mudança. Assuma um compromisso de fazer as coisas certas. Assuma o compromisso de ser a formiga de alguém.
A formiga é daqueles que alguém vai olhar para você e falar: esse faz bem feito determinada coisa, e eu vou olhar para ele e vou copiar o que ele faz. Nem bula de remédio a gente lê, depois passa mal, não sabe por quê. Aprenda a fazer. Isso é humildade. Agora, soberba é só apertar um botão que dá certo. Aperta 500 botões, estraga o produto e depois fala: essas coisas de tecnologia, eu escuto bastante isso. Essas coisas de tecnologia não funcionam. É 500 cliques quando na verdade deveria ter dado só um. Assuma a responsabilidade de fazer bem feito. E para finalizar, é um misto de consequência e passo, avance. Simples. Terminou de bater o martelo? Passe para outro. Pregou o prego que você colocou como meta? Produziu fruto? Passe para outro. Não pare. Porque senão você vai começar a ser fumaça para os olhos dos outros. Porque ficou parado, vai ficar cantando vitória de que eu já bati meu prego, e não vai ser fumaça para os olhos dos outros. Então produza mais frutos. Defina mais metas. Porque colocar uma meta abaixo da sua capacidade é preguiça. Aí simplesmente meta para o bazar, então a gente já dobra. Simples assim. Porque se sua meta está abaixo da sua capacidade, é porque você não quer se esforçar. Quer ficar mais tempo na sua ociosidade. E é uma ociosidade não produtiva. Porque a ociosidade criativa, posso até colocar como necessária, mas ela tem que ter um tempo do ócio para poder planejar, mas o tempo da produção para poder gerar fruto. Porque senão você fica só pensando na melhor maneira e sem produzir frutos. E aí você pode escrever diversos livros sobre isso, mas sem resultado nenhum, porque talvez nem o livro você vai escrever na sua ociosidade. Tá certo? Finalizamos por hoje. Glória a Deus. Algum comentário? Então, que Deus nos ajude e que isso se cumpra. Parafraseando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar realmente a ter uma mente mais ativa, mais empenhada, com compromisso de produzir frutos dignos, Senhor, para o Senhor. Que possamos honrar com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de habilidade, conhecimento, capacidade. E além disso, tenhamos humildade de olhar para o nosso irmão e aprender com ele, de querer fazer melhor, de não nos prendermos no passado pelo fato de um dia ter feito errado, mas que isso possa nos motivar e nos tornarmos diferentes no dia de hoje e daqui para frente assim. Que possamos assumir esse compromisso conosco e com o Senhor, de não sermos fumaça para os olhos dos outros, de não sermos incômodo, de não sermos tropeço, mas que sejamos formigas inspiradoras em realizando bom trabalho. É isso que queremos ser. Coloque em nós, ó Pai, um ânimo, um vigor, uma disposição de vencer os nossos próprios prazeres de comodismo e nos empenhar em realizar as coisas, entendendo que é para o Senhor. Entendendo que para o Senhor é tudo com excelência. Entendendo que para o Senhor é dando um bom testemunho. Entendendo que para o Senhor não é me vangloriar pelo fato de ter feito contas erradas, mas é me posicionar, corrigir o erro e saber que as pessoas podem contar comigo. Porque queremos, ó Pai, ser parte desse corpo e produzir frutos de acordo com a sua vontade, de forma pessoal e de forma coletiva. Porque sabemos que o Senhor não nos colocou aqui para fazer volume. Pelo contrário, no pouco volume que somos, queremos produzir frutos, como temos produzido, e derrubar gigantes. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos levantar os nossos olhos e olhar para Cristo e saber que não podemos parar, mesmo que todos estejam contra, mesmo que tudo não esteja a favor. Que a minha palavra seja de ânimo e que a minha atitude seja de exemplo, e que esse possa ser o meu propósito e o meu foco, e que possamos, ó Pai, não ser fumaça para os olhos dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.